Deus abençoe a todos. Gostaria de fazer uma reflexão. Eu estava pensando assim: quando é que uma oração não vale nada? Via de regra, a oração é uma necessidade do ser humano. Oração é um diálogo entre o homem e Deus. Não é um monólogo. A gente não fala sozinho. A gente tem uma comunicação com Deus. E quando a gente ora porque quer ouvir uma resposta. Ninguém ora ou fala com Deus, ou mesmo numa conversa, num diálogo com uma outra pessoa qualquer, ninguém fala sozinho. A gente fala com alguém, a menos que a pessoa tenha um probleminha de ordem psiquiátrico, né? Aí a gente vê muitas pessoas falando sozinhas, né? Mas, via de regra, a oração é um contato com Deus, é um diálogo com Deus. Houve uma época que a oração era desnecessária, antes da criação do homem, porque Deus, quando foi fazer a sua criação, a terra, o céu, o mar, os mares, ele não pediu, ele não atendeu a uma oração. Era a vontade única e exclusiva dele de fazer essas coisas, né? Fez a terra, colocou seus nutrientes, fez o homem, deu o fôlego, fez os mares, criou o oxigênio, H2O. A gente precisa do oxigênio, né? Porque sem o oxigênio a gente não vive. E Deus, então, sabendo de toda essa situação do planeta, da Terra, a qual Ele criou, Ele botou essas coisas aqui para nós, mas não necessitou das nossas orações, do nosso clamor, né? É a vontade dele em fazer a terra, os céus, os mares. Mas, depois da criação do homem, houve essa necessidade, ou há essa necessidade, desse contato com Deus. Mas tem oração que não vale nada. Por que essa oração não vale nada? Porque essa oração, ela tem que estar condicionada à vontade de Deus. Então, quando essa oração não está condicionada com a palavra de Deus, Deus não atende. Aí não adianta subir ao monte, ficar lá orando no monte, ou fazer jejum 3 dias, 4 dias, uma semana, sei lá quanto tempo. Não vai adiantar, porque Deus não vai ouvir essa oração. Deus não vai responder essa oração. Porque essa pessoa que está orando, ela não está condicionada à palavra de Deus. A Bíblia diz assim: o que for ligado na terra é ligado no céu, mas o que for ligado na terra é que esteja dentro da vontade de Deus. Então, quando está na vontade de Deus, o que for ligado aqui vai ser ligado no céu. Deus vai aprovar e vai responder. Em Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros, para que sareis. A oração do justo vale muito em seus efeitos. Olha só, qual é a oração que vale muito em seus efeitos? A do justo. Aí a pessoa não é justa, ela não age com justiça. Justiça é fazer as coisas corretas, as coisas certas, como tem que ser feito, não haver discriminação, não é? Se vale para um, vale para outro, não separar as coisas em relação aos outros, né? Numa atitude discriminatória. Então, se isso não acontece, a pessoa não é justa, se ela não vive num mundo de justiça, praticando a justiça, essa oração não vai valer muito, não vai ter efeito, não vai ter efeito algum. E a gente vê, assim, uma série de outros versículos, apesar de que a Bíblia consta que tem mais de 8.000
promessas na Bíblia, 8.000. Essas 8.000 promessas, elas não foram feitas para os seres inanimados, para os seres irracionais. Essas promessas foram feitas por Deus para os racionais, ou seja, para mim, para você, foi para nós. E nós precisamos de usufruir delas, precisamos estar enquadrado, vinculado à palavra, condicionado à palavra de Deus, condicionado à vontade dele, para que a gente receba o resultado dessas promessas. Aí depois não adianta, subiu ao monte, vai lá, fica lá no monte orando, né? No monte, fazendo promessas, vai ser em vão. Ou jejuando, jejuou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, em função de um pedido, de uma necessidade, e Deus não responde. Ele ouve, mas ele não responde. Por quê? Porque a pessoa não está enquadrada, ela é uma desobediente, ela está desalinhada com a palavra de Deus. Então Deus não vai responder. Então aquele jejum, a pessoa vai passar fome, mas não vai adiantar de nada. Então é melhor que se enquadre primeiro na palavra de Deus, nas suas orientações, para depois então orar, jejuar. Né? Existem algumas mensagens da Bíblia, eu vou citar algumas, mas são aproximadamente 8.000 promessas, 85% das quais ela é feita de Deus para o homem, as demais é do diabo, é do inimigo, a gente nem vai falar sobre isso, mas 85%, eu fiz uma pesquisa e observei, 85% assim, de promessas é feita de Deus para o homem. E eu estou citando algumas, por exemplo, Marcos 16,15. Nós somos orientados a ir pregar o Evangelho. Aí diz assim, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Ide pregar. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, olha só, para ser salvo é preciso crer. Olha a condicionalidade. Então eu preciso crer. Eu crendo em Deus, eu crendo na palavra, eu vou ter um caminho de sucesso. Eu vou para a salvação. Eu vou ter direito à salvação. Hebreus 12,14 diz assim, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, primeiro tem que seguir a paz, depois a santificação. Sem essas condições, ninguém vai ver o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Você veja como é que há condicionalidade? Salmo 37, versículo 4, ele diz assim, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. No 5 ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só que o homem vai para o final do versículo, o mais ele fará. Ele quer que Deus faça aquilo que ele necessita, quando na realidade ele diz que primeiro tem que deleitar-se nele, ou seja, sentir regozijo, sentir prazer, sentir contentamento com Deus, sentir essa alegria de estar com Ele, para que Ele contemple o nosso coração, para que Ele contemple o desejo do nosso coração. E depois ele diz, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, para depois o mais Ele fazer. Então as pessoas, nós às vezes cometemos o ledo engano de não fazer isso. E aí exigimos de Deus, aí reclamamos de Deus, murmuramos contra Deus, porque a gente não está sendo ouvido, não está sendo entendido. Essa é a impressão que nós sentimos. E aí a culpa não é de Deus, a culpa está em nós. A culpa está em nós.
Mateus 6,33 diz assim, ó, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas é essas que serão acrescentadas? São todas aquelas que nós necessitamos, porque ele não vai acrescentar em nós aquilo que nós não necessitamos, mas ele vai suprir as nossas necessidades. Mas primeiro tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. É fácil buscar o reino de Deus e a sua justiça? Ser do reino é fácil? Porque para ser do reino tem que rejeitar as atrações do mundo, aquilo que o mundo nos oferece. E o mundo não nos oferece coisa ruim. Se for ruim, a gente não aceita. Agora, quando é ruim, atrai. Quando é boa, atrai. Então, quando é ruim, nos afasta. Não é? Então, precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que essas demais coisas que precisamos no nosso dia a dia, Deus nos conceda. E o objetivo de Deus é abençoar. O objetivo de Deus é nos dar o melhor. O objetivo de Deus é nos abençoar. A bênção de Deus é para nós, mediante nosso enquadramento. Se nós não nos enquadrarmos, nós não vamos receber. Estamos fadados ao insucesso. É bom que a gente se enquadre para poder recebermos aquilo que Deus tem para nós. E olha que Ele tem muitas bênçãos para nós. Deus não é um Deus que quer nos dar as coisas ruins. Ele não quer nos dar o mal. Ele não quer nos amaldiçoar. Ele quer nos abençoar. Pelo contrário, né? Ele quer nos abençoar. Ele quer nos dar aquilo que precisamos e necessitamos. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.